Minha mãe nunca me dizia o que fazer com os homens que apareciam lá. Isso eu aprendi sozinha. Mas ela sempre me falava: se atente a quem possa te levar para fora daqui. Ela falava muito sobre o mundo lá fora, mesmo eu não sabendo o que isso significava. Ela também me dizia o que fazer quando eu tivesse a chance de conversar com pessoas estranhas, pessoas de fora de onde morávamos. Me explicava o quão bom seria crescer longe dali. Mas eu não queria ficar longe dela, e sim que tivéssemos tido a oportunidade de morar juntas, em uma casa de verdade. Das poucas vezes que eu a vi sorrir, sabia que era culpa do pozinho que ela colocava no nariz. Enquanto ela se arrumava, me contava sobre essa casa de verdade. Falava que tinham lugares bonitos, que não eram sujos, e que lá fora a gente poderia comer o que quisesse e dormir até mais tarde. A gente não precisaria ir para os quartos sozinhas com aqueles homens sem nome. Uma vez eu pedi o pozinho porque tudo doía, mas ela disse que não, que aquilo era só para quem era grande. Mulheres como a mamãe gemiam na TV. O sexo acontecia lá e também nos quartos. Eu via eles colocarem aquelas agulhas fininhas nos meus braços, pernas, e também via minha mãe. Eles arrancaram sua cabeça. E a culpa foi minha por não ter cuidado dela. Depois de ver a cabeça dela rolando, eu fiquei sozinha no mundo. Não sozinha de verdade. Eu lembro das crianças que chegavam, das pernas fininhas como as que eu tinha quando eu era criança, das frentes despeitadas que não iam ficar assim por muito tempo. Esse, na verdade, era só o começo. Depois nós tínhamos compromisso toda vez que o sangue descia. Eu não entendo como o corpo pode crescer tão rápido. Os meninos sempre pareciam felizes em me ver, mesmo sem saber quem eu era. Depois que o leite caía dentro da gente, a gente tinha que descer correndo e limpar. Quando eu vi uma menina grávida, depois de uns meses eu vi o bebê dela sendo morto também. Foi pra ensinar, sabe? Pra não correr mais o risco. Depois de uns anos, eles me disseram que eu parei de render. E não fez sentido pra mim. Eu tinha o mesmo corpo daquelas mulheres que eu imitava, só que eu podia jurar que eu era mais nova. Como é que elas podiam continuar ali e eu que tinha que ir embora? Quem dera eu tivesse ido embora. Agora as agulhinhas ficavam dentro de mim. Eu não quero que me achem uma fracote. Eu sou dura na queda. A mamãe sempre me disse. A gente tem que ficar forte nessas horas. Se der pra fingir que gostou, é melhor ainda. Pra depois não vir a dor de verdade. Eu aguento uns tapas. Eu acho que todo mundo já tá acostumado com isso. Mas o que dói mesmo é passar fome ou ficar marcada com eles. Aí é um tempão só fazendo os piores clientes. Lá na vila a gente tem um esquema de revezamento. É tipo fazer uma fila e cada homem leva 2 ou 3 meninas como eu. Um dia um desses homens veio até mim, mas ele estava tropeçando de bêbado. Pelo menos esses duram menos tempo, né? Na verdade, esse durou tão pouco que nem duro ficou. Eu nem tinha tirado minha calcinha quando ele começou a roncar. Lembrei da minha mãe, que sempre me ensinou a ficar esperta. E eu fugi. Eu fui sorrateira, pulei da janela, saí correndo o mais rápido que eu pude. Foi meio estranho, parecia que estava tudo borrado. Até que a voz da minha mãe surgiu. Posto de gasolina. Encontrar um posto de gasolina. E eu cheguei no posto desesperada, eu não sabia em quem confiar. Mas eu vi um moço de roupa toda igual. Talvez estivesse de uniforme. Aí eu falei tudo pra ele, eu contei tudo, pedi ajuda. Eu nem sei muito bem o que eu disse, nem qual era o problema. Mas eu fiquei muito feliz quando ele não me fez tirar a roupa ou
dar uma voltinha. Na verdade, ele parecia mais assustado com as agulhas que eu tinha no corpo do que qualquer outra coisa. Foi então que ele me levou para um hospital. As pessoas que se chamavam de médicos perguntavam se podiam tocar em mim, me explicavam que precisavam tirar aquelas agulhas para o meu bem. Ninguém nunca tinha pedido permissão para tocar em mim. E eu nem sabia que existiam outras pessoas que se importavam com o meu bem. Achei que era só minha mãe. Depois de cuidarem de mim e me limparem, começaram a fazer umas perguntas estranhas. Me questionavam quantas outras meninas como eu tinham na vila, onde ficava a vila, qual era a cor da casa que eu morava. Mas o que é cor? Como eu iria explicar que tinham outras como eu? Ninguém nunca me ensinou a contar, nem a ler. Diziam palavras como tráfico, prostituição, exploração sexual, ritual de bruxaria, vítima e várias outras coisas. Os policiais que apareceram insistiam em entender quantas crianças tinham lá. Como eu poderia explicar para eles que cada dia que se passava elas choravam menos? Como eu poderia contar se o corpo dessas crianças crescia cada vez mais rápido? No final das contas, acho que eu nunca nem soube o que é ser criança.